Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma visita hoje à noite? Você é convidado a nos acompanhar. Qual história poderia nos contar hoje? Deixe nos comentários a sua paróquia e também as suas perguntas. E não esqueça de compartilhar a nossa live. Deus a abençoe. Deus o abençoe. Deus nos abençoe. Está conosco hoje. Eu recebi um aviso que tem um microfone desligado. O que foi que aconteceu? Vocês estão me ouvindo bem? Então? Sim. Essas coisas da internet, né? Não são só os velhos que sofrem com isso, né? Mas está bem, está bem. Que bom que você está conosco, né? Como diria a Maria Fanny, amados e amadas, né? Todos aqueles que estão nos assistindo, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos o privilégio de ter o Lupe de sempre, né? Claro, né? Está conosco, obviamente, né? O chefe, obviamente, né? Mas hoje temos a Sandra também, pela CNBB, né? E temos o Padre Edinho. Depois nós vamos apresentá-los. Mas antes de apresentá-los, e vocês sabem que hoje nós queremos tratar da campanha da fraternidade, na semana passada nós tratamos da questão ecumenismo. Né? Vocês lembram que a gente falou com o Padre Martinho e falamos também com o Reverendo Ramacés. E os dois nos deram uma aula de ecumenismo, né? Então, por quê? Porque a gente queria preparar, né, a discussão sobre a campanha da fraternidade que seria hoje. Então, nós já tivemos essa preparação, sabemos o que é ecumenismo. Hoje vamos ver por que a campanha da fraternidade é ecumênica. E já vamos preparar para a próxima quarta-feira que nós vamos tratar de quaresma. Né? Por que nós vamos viver campanha da fraternidade dentro desse momento da igreja que é a quaresma? Então a gente tem uma linha de aprendizado, né? O que é ecumenismo, campanha da fraternidade que nós estamos tratando como ecumênica, né? E quaresma, que é o tempo que a gente vai viver de preparação agora até a Páscoa. Então, vamos acompanhar com toda atenção, porque, de fato, isso é muito interessante e é muito bom para a gente formar os nossos conceitos, e todas as pessoas que estão nos assistindo sabem que a gente trabalha realmente com isso, né? Mas antes disso, a gente gostaria, já que tem uma discussão muito grande a respeito da questão da campanha da fraternidade, de esclarecer um pouquinho para as pessoas que estão nos mandando mensagens, né, e compartilhando vídeos a respeito dessa discussão sobre a campanha da fraternidade. Né? A campanha da fraternidade esse ano, ela é ecumênica, significa que não é somente da Igreja Católica, mas de diversas igrejas cristãs. Bom, só que houve essa discussão de que a campanha da fraternidade seria uma aberração, uma série de coisas assim. E muita gente está compartilhando esses vídeos, né, prestando um desserviço para a igreja. A campanha da fraternidade é de origem da Igreja Católica, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e que, de 5 em 5 anos, acaba sendo ecumênica. As igrejas, através do CONIC, a comissão que organiza a campanha nesse ano, né, que é uma comissão organizadora das igrejas cristãs, né, é quem está organizando. Bom, as pessoas começaram a falar mal, né, a respeito disso, com uma série de inverdades. Vocês vão lembrar que no ano passado, quando saiu o Fratelli Tutti do Papa Francisco, e as pessoas começaram a criticar, né, e a gente também tinha vídeos a respeito disso, eu lembrei para vocês, né, eu digo, olha, quem está falando mal do Papa Francisco está falando mal do Espírito Santo, porque os senhores cardeais escolheram exatamente o Papa Francisco por inspiração do Espírito Santo. Vocês estão colocando em dúvida o Espírito Santo? Pois agora, meu irmão e minha irmã, quem está falando mal da campanha da fraternidade, infelizmente, está ajudando o diabo a botar um dedo dentro da igreja, que é uma coisa muito triste, né? Que a gente ajude, né, uma força do mal a entrar dentro da nossa igreja. Então, por favor, não compartilhe vídeos que você não saiba a autoria. Se você não souber que é de um padre conhecido, de um religioso conhecido, de uma liderança cristã católica próxima conhecida, não compartilhe. Tá? O nosso arcebispo, inclusive, hoje soltou uma nota apoiando a campanha da fraternidade, assim como os bispos de todo o Brasil estão apoiando.
E nessa nota tem um ponto, eu não vou ler toda porque ela é muito extensa, depois quem quiser acesse no site da Arquidiocese. Num ponto ele diz assim: quem caiu nesse mundanismo olha de cima e de longe, rejeita a profecia dos irmãos, desqualifica quem o questiona, faz ressaltar constantemente os erros alheios e vive obcecado pela aparência. Circunscreveu os pontos de referência do coração ao horizonte, fechado de sua imanência e de seus interesses, e, consequentemente, não aprende com seus pecados, nem está verdadeiramente aberto ao perdão. É uma tremenda corrupção, com aparência de bem. Devemos evitá-lo, pondo a Igreja em movimento de saída de si mesma, de missão centrada em Jesus Cristo, de entrega aos pobres. Deus nos livre de uma igreja mundana sob vestes espirituais ou pastorais. Este mundanismo asfixiante cura-se saboreando o ar puro do Espírito Santo, que nos liberta de estarmos centrados em nós mesmos, escondidos numa aparência religiosa vazia de Deus. Não deixemos que nos roubem o Evangelho. Eu creio que com essa nota a gente está deixando claro o que realmente está acontecendo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o nosso bispo, a respeito da campanha. A campanha é de nós todos, das igrejas evangélicas, das igrejas cristãs, mas também nossa, da Igreja Católica. Vamos defender a campanha da fraternidade. Boa noite, Lupe. Boa noite, Manuel. Boa noite, Sandra. Boa noite, Padre Edinho. Uma alegria tê-los conosco. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, vamos renovar esse convite. O pessoal que está nos acompanhando, que puder compartilhar a nossa live, que puder deixar também nos comentários a sua paróquia, de onde está participando. É uma grande alegria tê-los conosco. Que bom. Boa noite, Sandra. Vamos iniciar pelo lado feminino, né? A Sandra hoje está em minoria, né? Obviamente, né? Mas boa noite, minha querida Sandra. Que prazer te conhecer, na verdade, né? Eu creio. Né? Nós não nos conhecíamos, né? Tu já conhecia o Lupe, já conhecia o Padre Edinho, né? Mas acho que nós não tínhamos tido o prazer ainda. Sandra, bem-vinda. Por favor, quem é a Sandra? Boa noite, Pastor Manuel. Eu sou Sandra. E antes de dizer quem sou, eu também agradeço muito esse convite. O Lupe, um querido, nos lembrou e cá estamos, então, juntamente com o Padre Edinho. E em nome do Regional Sul 3, vamos fazer o partilhando junto, chegando até a casa de cada um de vocês, pedindo licença também, né, para entrar na sua sala, chegar um pouquinho para conversar. E aos pouquinhos também nos conhecendo através da nossa prosa aqui. Então, eu sou Sandra Zambon, eu sou catarinense, mas já tem algum tempo que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, e de modo especial nos últimos 5 anos aqui na CNBB, no nosso Regional Sul 3. O que é essa CNBB? Na CNBB Nacional nós temos 18 regionais, e o Rio Grande do Sul é um deles, dos 18. Então, eu exerço minha missão como secretária executiva da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, do Regional Sul 3, aqui, então, no Rio Grande do Sul. Então, é um pouquinho dinâmico o nosso trabalho, e aos poucos a gente vai também compartilhando o que fazemos, o trabalho que realizamos no dia a dia. Sandra, qual é a tua formação? Então, eu venho da formação da área de educação, trabalhei por muito tempo em escolas e também tenho minha formação na vida religiosa, fui por quase 20 anos religiosa da Congregação de São Carlos Borromeu. E atualmente, esse ano, eu concluo o curso de psicologia, então migrando também para essa área do cuidado com a vida, na área da psicologia. Que bom, Sandra, que bom. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada. Boa noite, Padre Edinho. Boa noite, que honra, que alegria poder estar aí fazendo essa roda de conversa bonita, né, com vocês. Fico muito agradecido de estar aqui neste momento, partilhando saberes, sabores e, acima de tudo, aquilo que nutre, que é a nossa fé, né? Nossa coragem de esperançar esse projeto que Jesus nos anuncia.
Amém. Quem é o Padre Edinho? O Padre Edinho é um padre da periferia de São Leopoldo, trabalho numa paróquia, rede de comunidades, aqui quase na divisa com Portão, né, na cidade de São Leopoldo, é a 10ª paróquia da cidade de São Leopoldo. Eu venho de uma família de Porto Alegre, de periferia de Porto Alegre, fui muitos anos seminarista da Arquidiocese de Porto Alegre, e depois de algumas passadas em alguns lugares, me deparei, estando aqui, morando no Centro de Espiritualidade Padre Arturo, de Arturo Paoli, que foi um missionário italiano dos Irmãozinhos do Evangelho, ligados à espiritualidade de Charles de Foucault, a convite de Padre Orestes João Stralhotto. Então, eu me ordenei padre pela Fraternidade Apostólica da Boa Nova. Hoje a fraternidade ela não existe mais, mas estou aqui na Diocese de Novo Hamburgo, atuando, né, de modo especial com a pastoral carcerária, onde eu estou concluindo os 4 anos, na verdade já passou dos 4 anos, a pandemia retardou na coordenação estadual da pastoral carcerária, colaborando na articulação das pastorais sociais da CNBB Sul 13, então, às vezes incomodando um pouco mais a Sandra, né? Às vezes trocando, partilhando os desafios, e também com o Dom Silvio, né? Estou vendo que até o Dom Cleonir está acompanhando ali, então a gente sabe que ele também é parte da comissão, né, desse trabalho, né? Então é uma alegria. Nós estamos com essa empreitada da 6ª Semana Social Brasileira, né, que é um grande desafio, e ajudando, a pedido da Sandra e da equipe também, o debate da campanha da Fraternidade Ecumênica e como criar um colegiado, né, no regional que ajuda a articular esse trabalho. Que bom. Eu sou teatreiro, viu? Gosto de fazer teatro. Opa, que bom. Gosto de fazer teatro. Alguns padres hoje de Porto Alegre, Osório, Montenegro, foram todos meus alunos de teatro na época também. Eu sou teatreiro. Então você vai ter muita história para contar. Né? E Padre Edinho, um grande colaborador. Eu nunca vi Padre. Olha, eu já vou fazendo uma confidência inicial aqui. Padre Edinho é essa parceria constante, esse grande homem pequeno em estatura, mas um coração imenso. Então, é muito bonito registrar aqui, e é para mim também uma honra compartilhar esse momento com você, Padre Edinho, e com todos. E já registro também então, essa boa vontade, esse espírito de acreditar na causa do Evangelho, e isso para nós é um grande testemunho. Então, é uma honra termos ele aqui com a gente. Com certeza. É uma honra termos os dois. Os três, chefe. Os três, chefe. Tá? Vamos lá, olha aqui, ó. Já está conosco o Alan Sampaio, boa noite. Jane Cristina Nebel, boa noite a todos. Yara Maria de Carvalho, boa noite. Maria Zaira Nunes Silva. Dona Leia, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Os convidados partilhando com um tema tão necessário à unidade cristã. Elenir Teixeira, boa noite a todos. Nara Sher, nossa parente, né? Boa noite, Gisele Bueno Duarte, boa noite, Maria Fani, né? Olha aí, Maria Fani, meus amores, bem-vindos sempre hoje com esse tema importante. A Maria Fani já tinha mandado um recado dizendo que hoje ela estava de plantão, porque na semana passada ela perdeu, infelizmente, ao menos ao vivo, né? Depois ela assistiu. Minha mana Leonice, boa noite a todos, paz e bem, abraços a todos. Elenir Teixeira, amém. Léa Maria da Fonseca, que Deus abençoe a todos. Gisele Bueno Duarte, boa noite. Eliane Silva Santana, boa noite, na paz de Deus. Eu sou da Nossa Senhora da Glória, Arco-Íris. Padre Martinho Lenz, saúdo a todos. Uma ótima oportunidade, um tema oportuno. João Vitor Costa, Pedro Osório, boa noite, queridos irmãos. Vicky Rua Silva, boa noite. Maria Zaira Nunes Silva, boa noite para todos, paz e bem. Sou da paróquia Senhor Ressuscitado do Areal. Leila saudando, Daniel Curtis, nosso representante na Rádio Universidade, Paróquia São José, Rádio Universidade, paz e bem. A Rádio Universidade está trocando a sua programação em função da sua adaptação para a FM, que deve entrar nos próximos dias, né? Então, o nosso programa não vai sair mais às quintas-feiras, mas sai no sábado e domingo, a retransmissão do Partilhando às 14 horas, né? Então, ainda em fase de adaptação, mas por enquanto o Daniel me avisou hoje que há esse acerto. Padre Wilson Fernandes do Porto, boa noite a todos. Bem-vindos, Sandra e Padre Edson. Olha aí, ó.
Estão aparecendo os papos. Maria. Yara Maria de Carvalho, Diocese de Osório, Torres, RS, assistindo, boa noite. Opa, a Yara não me lembrava. Né? Bem-vinda, Yara, seja Essa bem-vinda. divulgação nossa, a gente compartilhou Oh, nos grupinhos aí para. que bom. Fã-clube, Manuel. Temos que fortalecer as nossas redes de comunicação, né? Aqui a gente brinca assim, Padre Edinho, quando aparece um estranho e identifica que é desse lado, a gente diz assim, ó, tá feito o fã-clube. Né? Então, Começou o fã-clube. Já começou o fã-clube. Dona Marilane Scher dos Santos, né? Nossa amada mãe do nosso chefe, né? Boa noite, Paróquia São Lourenço, sejam bem-vindos. Depois da dona... Eu fiquei tão emocionado com a Dona Mariana Dona Maria, eu aqui até me perdi, assim. Bom, vamos lá. Chefe, por favor, com a palavra. Acho que seria interessante a gente repercutir um pouquinho a história da campanha, né? Como é que surgiu, há quanto tempo, essa temática que ela vem evoluindo já há tantos anos, são temas já mais ligados a questões sociais. Como é que surgiu, Padre Edinho, a campanha e o que a gente pode aprender dessa história? Acho que é importante lembrar que a campanha da fraternidade ela é um gesto de sensibilidade, primeiramente local. Alguns lugares do Brasil começaram a pensar ações de como criar maior sensibilidade dessa dimensão da fé e vida nas pessoas. Então, lá pela década de 60, alguma iniciativa mesmo no final da década de 50, começa a ter um trabalho nesse horizonte, que no fundo é respirando os ares do Vaticano II, do Concílio Vaticano II, né? E a igreja, depois no Brasil, pela década de 60, começa a materializar isso. Acho que não precisamos nos preocupar muito numa cronologia muito fixa, mas começa a olhar como a campanha da fraternidade como uma grande oportunidade, inclusive de estimular uma igreja da comunhão e participação. E é importante perceber na história das campanhas da fraternidade que elas tiveram processos temáticos a sendo geradores, né? E o grande ciclo inicial da campanha da fraternidade era o ciclo da eclesialidade, de lembrar que a gente é igreja, que somos irmãos, né? Nós temos que ter, no mínimo, um cuidado um com o outro, a sensibilidade, tanto do ponto de vista da fé, como do ponto de vista da experiência solidária, da fé que sai, né, para fora, que é o coração que explode em missão, né? Acho que esse é o grande sentido. E é importante destacar que sempre ela foi pautada a partir da ideia do espírito da conversão, né? Acho que isso é muito legal, porque às vezes, e a gente sabe muitas vezes que as pessoas, mas falar de algum tema social, como a segunda, terceira, quarta fase, as novas fases da campanha foram trazendo temas mais específicos, mais incandescentes, né, de preocupação no coração dos nossos pastores, porque lembrando que os temas não são escolhidos assim aleatoriamente, são feitas campanhas, mobilizações, às vezes abaixo-assinado, às vezes uma urgência temática, um tema que se sobressai em um determinado momento, e que a igreja é chamada por sensibilidade pastoral, né? A voz do pastor que ouve o seu rebanho, né? Faz esse movimento de escutar essas necessidades e falar, vamos falar sobre esse tema. E esse tema ele precisa porque as pessoas estão preocupadas com ele na concretude da vida, quer na comunidade, quer na paróquia, quer, às vezes, nas suas realidades internas ou nos seus contextos pessoais, familiares. Então, ela nasce nesse espírito, né? Então, ela se estrutura de uma forma muito comprometida com uma igreja em saída missionária, alimentada pela campanha, pela CNBB, e que se transforma nesse projeto permanente de partilha e reflexão sobre a vida concreta das pessoas para vivermos bem esse espírito de conversão ao Evangelho. Por isso, se Cristo é vida e ressurreição, porque ele dá o caminho de esperança, de luz, ele é aquilo que nos dá a verdade, então que todas as dimensões da vida percorram por isso. A nossa prática espiritual, a nossa experiência de quaresma, que vocês vão falar semana que vem, né? Ela nos ajude a percorrer esse caminho que também passa por esses temas. Então, ele é um convite pastoral. E isso é muito importante, para a gente também não ficar preso, às vezes,
preocupados com a dimensão muito doutrinária, né? A campanha da fraternidade é prática pastoral. Ela tem lá no pano de fundo, é claro que a inspiração, a doutrina, a iluminação, de tudo que é, mas é o nosso ir para fora, né? E quando nós vamos para fora, eu sempre brinco assim, que as pastorais sociais estão na pele do corpo místico que é a igreja, né? Se Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, as pastorais sociais estão na pele. Olha, o agricultor não suja o coração. O agricultor suja a mão quando está botando a mão na terra, né? O professor, que ainda usa giz, suja a mão de giz. É a sua roupa, o seu corpo, às vezes o seu cabelo. Eu que sou meio estabanado, se eu uso giz, ou pinta de caneta, marcador, né? Essa ideia de que as impurezas também nos atingem. Então, porque a pastoral social e uma campanha da fraternidade tem essa dimensão socio-eclesial e ela gera essa vivência desse processo também. É a gente se mexendo na vida, no concreto do mundo, né? Ótimo. Agora a gente logo em seguida vamos ver com a Sandra, tá, Sandra? E é bonito, e é bonito, só para seguir o pensamento do Padre Edinho, é grandioso, a beleza da própria campanha da fraternidade também está em sentir que ela permanece viva depois de tanto tempo. Esse ano é a 57ª edição. Então, a gente olha para trás, né? Vamos fazer assim, uma visita na nossa linha nossa linha do tempo, né? Quantas pessoas que já se dedicaram, que se empenharam, que acreditaram, que ousaram pensar nessa proposta. Então, para nós também é reverenciar toda essa história, né? De caminhada de igreja, de povo de Deus, e hoje dar também esse segmento, né? Então, acredito que trazer esse tema para refletir nessa noite é muito bonito e é muito grandioso. E, de certa maneira, também vai nos ajudando a desdobrar aquelas dúvidas, porque às vezes passa um pouco, às vezes fica um pouquinho na superfície, né? Ai, mais uma vez tema de campanha, mais uma vez isso. Mas porque não se desperta para esse encanto, né? E é essa proposta que nós também trazemos aqui para refletir. Eu acho que vocês têm toda a razão, o Padre Edinho estava falando, né? Tem uma história por trás disso, né? E tem uma sequência até de temática, né, que foi sendo desenvolvida na medida em que até se aperfeiçoou o próprio andar da campanha, né? Mas vamos lá, Dona Leia voltou, sou da Paróquia Catedral Metropolitana de São Francisco de Paula, o Beno Conrad, boa noite a todos, a Daisy Rodrigues, ministra, boa noite, paz e bem, um abraço a todos, Maria Fania, Paróquia Aparecida, está presente, e a pergunta é, o que podemos realmente fazer de concreto nessa campanha da fraternidade ecumênica, em nível de paróquia ou mesmo de arquidiocese? Boa pergunta, Maria Fania, a gente vai tratar disso. Eduardo Neves, boa noite, Célio cumprimentando, Catarina Radman, boa noite a todos, paz e bem. Dona Leia, muito boa argumentação do professor Manuel sobre as distorções que vêm ocorrendo na internet. Temos que pensar em agir como Jesus e, portanto, com a Mãe Igreja. Verdade, Dona Leia, com a Mãe Igreja. Bia da Silva Ferreira, boa noite. Nossas orações e apoio ao belíssimo texto da campanha da Fraternidade 2021. Cristo é nossa paz, que saibamos separar o joio do trigo. Laurete Ziger, boa noite. Douglas Ferreira dos Santos, Douglas da Paróquia Santa Tecla. Rejane Afonso, boa noite. Vicky Rua Silva, eu apoio a CF 2021. Hashtag eu apoio a CF 2021. Tá bem, Vicky, gostei da ideia. Vou assumir a tua hashtag, né? Adenir Oliveira, boa noite, Paróquia Operário de Cristo. Lucas Denardi Catelan, importante defendermos nossa campanha da fraternidade ecumênica. Tioca Mesquita, boa noite, Manuel, Lupe, Sandra e Padre Edinho. Vicky, Paróquia da Catedral. Andrei, bem-vindo, Andrei. Já fez as férias lá na Serra? Boa noite, Andrei Tomás. Ele disse que era ótimo saber que a Sandra e o Padre Edinho estavam por aqui, né? Eu acho que, pelo jeito, ele conhece vocês e está envolvido também. Muito. Aliás, somos parceiros aí. Com o que o Andrei não está envolvido, né? Andrei, parceirão há muitos anos aí na juventude. Agora, a economia de Francisco e Clara, bastante verdade. Né? Meu amigo e meu irmão, bem-vindo das férias. Boa noite, Andrei, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, do Porto. Estamos ao lado da campanha Fraternidade Ecumênica 2021. Janira Soares Oliveira, boa noite. Cândida Fonseca, boa noite. Padre Edinho, Lupe, professor Manuel Jesus, Sandra Zambu e todos que estão aqui.
Cândida, da Pastoral Carcerária. Olha, Cândida, nós estávamos falando antes, né? O Padre Edinho vai ter que nos falar alguma coisa a respeito, até porque na semana passada, quando se apresentou aqui o reverendo Ramacés, né, ele acabou recebendo mensagem também, o pessoal pedindo para ele falar também a respeito e cumprimentar o pessoal da Pastoral Operária, né, que teve a ajuda dele quando ele morava em Pelotas. Vanusa do Pro, boa noite a todos, um abraço carinhoso para Sandra Zambon. Querida, Isso é um reencontro de comadres, isso aqui é comadres, compadres, né? Olha, uma querida, uma grande liderança da infância missionária, Vanusa, um abraço, continue firme. A gente pensou que nós íamos chegar na casa de vocês, né, e que ia receber por um cafezinho, um chimarrão, um docinho, né? Mas vai ter que ser, né, infelizmente, né, pelas linhas da internet, assim, por enquanto, né? Depois, né, a gente recebe ao vivo. Abraço, Vanusa, que bom que tu está conosco. Yara Maria de Carvalho, boa noite a todos. Yolanda Nascente Claes, boa noite, boa gente boa. Yolanda Claes, Paróquia Catedral. Senhor Dal Bosco, senhor Bispo, né, senhor Plenir. Eu vou contar para você, Sandra e Padedinho, né? A primeira vez que eu vi, né, eu digo CPD, né, Centro de Processamento de Dados, né? Aí quando ele foi entrevistado por nós, né, na última live do ano passado, né, no final do ano passado, né, ele ainda brincou, né? Foi a única pessoa que chamado ele de Centro de Processamento de Dados, né? E ainda tocou violão, então nós saímos no lucro, né? Opa, gente importante da casa. Saudações, Manuel, Lupe e os ilustres convidados, Padedinho e Sandra. Abraços. Abraço, Padre. Querido, um abraço para Bagé. Bagé, Rio Grande, estão nos acompanhando direto. Sérgio Weisman, de Porto Alegre, boa noite. Ótimo programa, parabéns. Bernadette Lovatel, boa noite. Grande equipe. Genesi Alves N. da Silva, boa noite. Que Deus abençoe os padres e leigos. Padre Edinho, que nos espelhamos em vocês. Opa, olha só que bonito, né? Sandra, o Padre Edinho trouxe um pouco da história, trouxe um pouquinho da dinâmica, assim como foi acontecendo a campanha. E a CNBB, como é que faz para isso se concretizar em nível de realidade do Rio Grande do Sul? Muito bem. Nós temos a alegria de contar com as nossas comunidades, com as nossas paróquias, com as nossas dioceses. Só para contextualizar, então, o Rio Grande do Sul, a nossa igreja aqui, nós temos 4 arquidioceses, Pelotas é uma arquidiocese, e 14 dioceses, então, ao total 18. E aí, com os nossos senhores bispos, coordenadores de pastoral, outros coordenadores, a equipe toda que abraça essa causa, né? E nas diversas pastorais também, que nós temos essa alegria de muitas pessoas, muitas vidas que se doam por essa causa do Evangelho, que acreditam, né, na missão da igreja, que também ajudam a nós propagar e vivenciar, né, a própria temática da própria campanha, e não só. Eu coloco isso de modo específico, que é esse momento que estamos falando. Então, nós temos, sim, essa força, né, da comunhão, dessa parceria, né? Então, pensando em todo o estado do Rio Grande do Sul, cada lugar contamos com essa presença, né, de tantas e tantas pessoas, e até aproveito aqui para registrar o nosso imenso obrigado, agradecimento, e alegria também de saber que não estamos sozinhos, né? Então, nossa missão também é um pouquinho isso, é dinamizar, nem sempre a gente alcança, mas a proposta é caminhar junto, né, nessa sinodalidade, que o Papa Francisco também nos inspira tanto, né. Então, como proposta de temática de campanha de fraternidade, no momento, em função também da pandemia, está sendo mais, acontecendo as formações mais diocesanas, enfim. Mas estamos pensando agora, até com o Padre Edinho estamos conversando, nos próximo mês, enfim, já propor, assim, uma atividade como regional também, como formação, enfim, que responda um pouquinho também desse momento. Mas é um pouquinho por aí a caminhada é bonita, tem os seus desafios, mas dá para dizer que a nossa igreja do Rio Grande do Sul, ela é muito ativa no sentido, assim, de abraçar as coisas, as propostas, de caminhar junto. Precisamos avançar mais, com certeza, mas, assim, essa dinamicidade, ela é presente. Eu trago esse dado porque eu, como responsável aqui, da própria Secretaria Executiva,
tem muitos encontros com os colegas, outros secretários de outros regionais, os 17, né, regionais, e a gente faz essas partilhas, e é tão bonito perceber o nosso passo, né, de igreja. Isso também nos dá esse entusiasmo, né, e claro, sempre aprendendo, sempre caminhando, um passinho por vez, mas perceber que está vivo, está ativo, né. Então, como propósito de campanha da fraternidade, a gente trabalha nessa dinâmica da autonomia também de cada local, mas também dá esse suporte, né, como regional, quando nos convidam, e também estamos sempre à disposição quando se preciso for, né? Tá ótimo. Acho que só lembrar uma questão, professor, que é só lembrar que por ser ecumênica este ano, né, ela também exigiu de nós uma certa malemolência, vamos dizer assim, uma certa flexibilidade para poder dialogar com o CONIC RS, né, que também promoveu durante todo o mês de janeiro sextas-feiras de formação, né, sobre os temas da campanha. Então a gente precisou, na dinâmica do regional, criar essa conexão para poder viver a experiência da ecumenicidade do que é específico deste ano de campanha também, né? Bem lembrado, Patedinho, obrigada. Nós, depois dos comerciais, que daqui a pouco o Lupe vai rodar um comercial, que é na verdade, a música da campanha da fraternidade, agora nós vamos partir para a campanha da fraternidade desse ano, e aí vocês vão dar todos os esclarecimentos. Jandina Correia, boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa, Comunidade São Vicente da Catedral. A Jandina entrou no espírito da coisa de receber vocês em casa, então sintam-se em casa de fato. Vera Dalzotto, Pastoral Carcerária Passo Fundo, parabéns. Maria Barcelos, boa noite, Deus os abençoe. Mara Lousada, boa noite. Darli Ferraz da Rosa, Ana Maria Dutra Garcia, boa noite. Armando Alfredo Jekyll, não estou conseguindo abrir. Olha, Lupe, manda um link para o seu Armando. Yara Maria de Carvalho, grande Padre Edinho, olha aí, ó, aumentando o fã-clube, Padre Edinho. Vera Dalzotto, meu batismo a serviço é fruto da campanha da fraternidade de 97, quando abordou temas prisional, Cristo liberta de todas as prisões. E fiz minha escolha pastoral carcerária. Quando nasci em 64, a campanha foi Eu Sou Igreja. A campanha é tempo forte de conversão. Toda razão, Vera, toda razão. Vicky Ruas cumprimentando, Elizabeth Pereira cumprimentando, Genesi Alves da Silva, boa noite, Pastoral Carcerária Diocese de Caxias do Sul. Vera Dalzotto, campanha da fraternidade incomoda com certeza, pois nos provoca a enxergar além. Toda razão, Vera. Tininha Padilha, boa noite. Yara Maria de Carvalho, Pastoral Carcerária de Torres, Rio Grande do Sul. Parabéns, Padre Edinho, pelos seus trabalhos transparentes. Vanessa Flores, minha sobrinha, boa noite a todos. Vera Dalzotto, eu gosto muito desse tempo, ajuda muito a gente a ser gente. Cleito Perleberg, boa noite, Paróquia Santo Antônio do Laranjal. Martinho Lenz, alegria em participar desse partilhando. Sandra, bom ouvi-la. Olha, Nossa Senhora, olha, o fã-clube de vocês está aqui, fantástico, né? Lupe, vamos rodar um break, como se diria antigamente no rádio, né? Vai lá, meu sonoplasta. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade ele faz. No que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura,
como fez o caminho Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade ele faz. O que estava dividido, unidade ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. No que estava dividido, unidade ele faz. No que estava dividido, unidade ele faz. Ah, ótimo. Muito bom, Lupe. Só vou pedir para o pessoal de casa que nos dê um retorno, porque é a primeira vez que a gente bota um vídeo assim, né? Se saiu bem na transmissão, se vocês conseguiram acompanhar. Eu aqui de casa consegui acompanhar muito bem. Não sei se vocês conseguiram também de casa, né? O que seria muito bom. Eu já vou passar para o Lupe, né? Porque nós já estamos com quase 40 minutos, né? A gente tem 1 hora de entrevista. Mas vamos rapidinho. A Leila Daiane está cumprimentando, o Padre Martinho. Padre Edinho, pastoral samaritana, essa pastoral carcerária. Roberto Quevedo, parabéns, baita grupo, abraços Edinho e Sandra. Neuza Maria Piazza, tema apaixonante e ousado, alegria em ver Padre Edinho. Elvis Aleixo do Prado. Olha, o fã-clube do Padre Edinho está aumentando aqui, né? Elvis Aleixo do Prado, boa noite, acompanhando o Diocese de Bagé. Tá bem, meu amigo? Seminarista de Bagé. É, isso mesmo. Jane Molina Knorr, Jane Molina, uma boa noite a todos, ótimo programa, abraços. Luiz Henrique Slabão Faria, gente, não sei se já falaram, mas seria bom falarem sobre as polêmicas da campanha da fraternidade, tem muita gente falando sobre na internet, muita gente mesmo. Falamos bem no iniciozinho, né? E a respeito disso depois a gente vai dar a orientação. Lupe, por favor, vamos para a parte da campanha desse ano. Isso. O tema desse ano, então, né, para quem está acompanhando, é fraternidade, diálogo, compromisso de amor. E o lema, Cristo é nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. É a vivência desse tema de forma ecumênica. Como é que a gente pode acolher, na nossa vivência quaresmal, na nossa comunidade, esse tema, Sandra e Padre Edinho? Então, acho que é importante ressaltar que é a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica, né? Desde 2000, então, quando falamos de novo milênio sem exclusões. Depois nós falamos em 2005 sobre solidariedade e paz. Em 2010 nós falamos economia e vida. Em 2016, aí deu uma mudança de cronograma, porque no 2015 nós celebramos o Ano da Fé e celebramos daí o 50º do Concílio Vaticano II, né? Então, para podermos iniciar esses trabalhos, então, o tema foi o ser igreja a serviço, né? E, então, 2016, daí nós refletimos sobre o tema da casa comum, saneamento básico, e agora trouxemos esse tema. É um tema que ele se mistura entre a agenda de atividade e o jeito de fazer. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de diálogo, uma das formas do diálogo no mundo religioso é a prática ecumênica. Então, parece que às vezes que os temas ficam mesmo. Mas o tema é diálogo, superação das intolerâncias, do fundamentalismo, superação dessa incapacidade de ver o outro que é diferente de mim, respeitá-lo, essa polarização, né, que a gente vive no comportamento da sociedade. Esse é o pano de fundo que fez com que a CNBB e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, em diálogo, construíssem essa agenda.
E a gente sabe que sim, porque a gente vê muito acirrado no campo da política, no campo religioso, no campo das relações interpessoais, né? A polarização das redes sociais, né? Aquele filme, por exemplo, das redes, né? Que vai falar dessa ideia, quanto mais você maximizar esse tensionamento, melhor é. Então, essa agenda gera em nós esse compromisso. E é legal pensarmos que essa temática ela se iluminou sobre duas perspectivas. Então, ela se ilumina pela perspectiva dos discípulos de Emaús, do texto de Emaús, tirado de Lucas 24, que é essa imagem do viajante, do estranho, que se coloca no caminho e pergunta o que vocês andam conversando por aí. Que papo é esse que está girando aí? Quais são os problemas que nós estamos tendo? É a conversa de roda de chimarrão entre vizinhos, né? Mas tu viu fulano de tal. Então, qual é o papo que está girando por aí? E a segunda dimensão é, bom, se tem problema, e o problema é que as pessoas estão muito desunidas, estão muito enraivecidas, tem muito conflito, então nós temos que nos colocar num paradigma. O que é o paradigma? Numa meta que nos dê um horizonte. Qual é o horizonte? Daí pegaram lá na carta dos Efésios a imagem da comunidade de Efésios, onde Paulo vai dizer, olha, gente, a gente sabe que tem gente de cultura diferente, tem gente que construiu imaginários diferentes, jeito de ser diferente, como nas grandes cidades, pessoas que vêm de diferentes realidades, né? E compõem o seu mundo ali, o seu universo. E um lembra como é que era o seu jeito de ser comunidade lá numa cidade, outro lembra de outra. E aí, agora a gente tem que lembrar uma coisa, a gente pode ser tudo diferente. Uns mais bonitos e outros mais bonitos ainda, né? Para não dizer que alguns são menos bonitos. Mas todos nós juntos temos que ter um compromisso. Cristo é nossa paz. Se Cristo é o nosso projeto de vida, se esse projeto que se realiza, então vamos combinar que se ele é nossa paz, ninguém vai tirar pedra, né? E se tirar, que nem Jesus trabalhou. Olha, não vamos tirar pedra lá, vamos construir paz. Então, o que estava dividido gerou unidade. E aí o próprio texto base vai trazer várias ilustrações de imagens, por exemplo, a ideia do corpo, em que todos os órgãos e todas as partes do corpo têm sua importância, porém, Cristo é a cabeça. E se a cabeça está dizendo que é para ter paz, não vai ficar braço com braço brigando, né? Braço com perna brigando. Vamos construir essa unidade. Essa unidade tem a ver para dentro do mundo da igreja, tem a ver nas relações da sociedade, tem a ver nas relações entre a igreja. Porque dentro desse debate, aí tem um elemento muito importante. Por isso a escolha de Cristo, que é a ideia de que, olha, gente, não pode a religião ser instrumento de ódio, de violência. Aí é pior ainda. Além da briga, é em nome da religião. Aí é ruim, né? Aí nós estamos vendo um momento muito perverso. Então, essa é a preocupação, o pano de fundo, a leitura da realidade que a gente vai percebendo e a gente tem que construir, não, por exemplo, construir redes de diálogo, podemos construir outras oportunidades. Ou podemos falar das práticas um pouco aí. Não sei se a Sandra quer provocar alguma questão também. Senão o padre vai falando, né? Daí... Não, tá lindo te escutar, Padre Edinho. Eu acho que é bem por aí. E talvez, acho que é bom também trazermos nessa narrativa a questão da proposta mesmo do roteiro, que esse ano ela tem aquela novidade. Geralmente a gente estava sempre no ver, julgar e agir, né? E aí esse ano, então, a proposta é o celebrar. Então, pode continuar, Padre Edinho, bem tranquilo. E o celebrar, ele é parte dessa dinâmica, né? Que a novidade é que eles propõem roteiros celebrativos juntos. Essa é uma novidade. Lembrando também, quando você trabalha com outras igrejas, e foi muito legal, eu acompanhei lá em setembro, por exemplo, uma live do CESEP, em que um pastor de uma igreja pentecostal, Bethesda, que foi convidada para ajudar a refletir. E eu acho tão bonito, porque ele falou com um carinho tão grande nessa live, dizendo assim, poxa, nós somos convidados, somos uma igreja pequena, mas somos convidados para dialogar e para ser ouvido. Eu vou falar desde o meu lugar, de um irmão cristão de uma comunidade pentecostal. E vou falar e isso é lindo, né?
Isso é lindo de ver, essa experiência que a gente pode construir. Eu milito no movimento ecumênico aqui em São Leopoldo, gosto de militar no Serviço Ecumênico Leopoldense, e é fantástico. Eu lembro que o falecido Padre Orestes, nosso aqui, dizia assim, olha, às vezes é melhor participar em reunião do ecumenismo e o desabafo entre padres, pastores e reverendos, pastoras, do que às vezes reunião do clero, que vai falar de um monte de problema, né, para resolver juntos, né? Então, essa partilha de vida entre pessoas de espaços diferentes, mas que partilham o que tem melhor de si, né, que é o bem-querer. Eu acho que o testemunho ecumênico é uma prática essencial. E você disse que era para contar histórias, né? Tem uma história muito bonita aqui que nós vivemos, uma época, que uma vez uns grupos de igrejas neopentecostais aqui na periferia de São Leopoldo, na Vila Santa Marta, no Arroio da Manteiga aqui, queriam fazer um evento deles. E eles não conseguiam um espaço. Então, através do diálogo com uma irmã que trabalhava conosco aqui na comunidade, eles chegaram e falaram, não, nós vamos convidar a Igreja Católica também. E aí conseguimos, então, que a escola cedesse o espaço, né, a área coberta da escola municipal, e nós fizemos uma partilha de vida, e nós fomos lá para escutar, né? Não fomos lá nos preocuparmos em ser nós a igreja que tem a palavra, mas ser presença e testemunho fraterno. Foi tão bonito. Claro que é diferente. Claro que o jeito de rezar talvez não é o meu jeito de fazer, não é a minha fonte de espiritualidade, embora a raiz é a mesma, que é o Evangelho de Cristo. Mas foi uma beleza de experiência, porque foi um encontro de irmãos e irmãs que moram, são vizinhos e vizinhas, e que porque talvez cantem diferente, porque rezem diferente, talvez tenham uma maneira diferente, talvez tenham menos elaborado a teologia do que outros, mas fizeram espírito de convivência. Então, é criar essas experiências, que às vezes pode ser pela solidariedade, que às vezes pode ser pela disposição de trazer um tema, de celebrar, de viver a experiência dessas coisas bonitas. Aqui em São Leopoldo se fazia a Caminhada das Luzes ecumênica no Natal. Então, as comunidades preparavam lanternas e caminhavam juntos diferentes igrejas. Aqui tem a matriz luterana muito forte, né? Pela nascente da comunidade alemã, tem uma comunidade anglicana, e convidar para isso. E a gente vê que as pessoas desejam isso, né? Desejam isso. Hoje de manhã eu trabalhava com uma escola das irmãs de Santa Catarina, aqui de Novo Hamburgo, virtualmente, com os professores e com os colaboradores. O desejo deles é isso. Nós precisamos estimular ambientes saudáveis. E a campanha da fraternidade quer criar essa cultura de ambiente saudável de diálogo, de redes de diálogos. E eu tenho mais uma outra questão que eu queria trazer para não perdermos, eu acho que é importante dizer assim, e trabalhar com práticas de superação dos conflitos, mediação de conflito. Eu lembro que numa campanha da fraternidade, lá no auditório das Paulinas, em Porto Alegre, uma convidada disse, o que você espera? Ela era gestora pública, trabalhava com segurança pública. O que você espera das igrejas quando falam um tema desse? Que tenham ouvido, ela disse. Né? Que tenham ouvido, que a gente aprenda a escutar mais. A gente tem muita resposta pronta. E às vezes alguém quer falar da sua dor, né? Quer partilhar dos seus sentimentos e precisa ser escutado. Então, e isso é uma atitude política, não é uma atitude somente comportamental, porque criar uma sociedade que tenha a capacidade da escuta é criar uma comunidade, uma sociedade que sabe mediar conflito, que sabe superar as adversidades, sabe buscar respostas comuns, fortalecer a solidariedade, questões muito concretas. Então, quando perguntaram aí numa das perguntas iniciais, né, professor e Lu, perguntaram, mas o que a gente pode fazer nas comunidades? Uma grande ouvidoria comunitária. Já seria um grande passo. De ouvir o seu João, a dona Maria, o seu José, e perguntar como é que você está... E essa pandemia? Hoje eu recebi uma foto bonita, que foi minha mãe sendo vacinada, com 88 anos em Porto Alegre, né? E um outro padre também mostrou a foto da mãe dele com 87, aqui da cidade, o padre Flávio. E ele dizia assim, eu chorei, né? Porque angústia é cuidado. Então, assim, quanta gente vive esse limite, né? Uma agente de pastoral da escola católica diz assim, eu estou preso, eu sou o grupo de risco. Eu não pude nem para a escola, eu estou desde março aqui.
e trabalhando virtualmente. E aí começou assim, eu não posso chorar, ela disse. Então as pessoas estão com sentimentos à flor da pele. A gente precisa fazer caminhos de escuta também. Com certeza. Nós estamos indo para o final do programa, já temos mais 10 minutinhos, mas a gente quer ainda ouvir a Sandra e o Padre Edinho sobre a questão prática da campanha, né? Porque a gente sabe que tem duas coisas que a gente pode fazer, né? Uma é rezar, efetivamente rezar com as pessoas, né? Ouvir as pessoas, rezar com as pessoas. E a outra, nesse tempo de pós-pandemia, que a situação, inclusive econômica, vai ser difícil e que a gente vai ter acirramento em todas as áreas, né? Eu acho que a gente precisa conversar ao menos alguns minutinhos a respeito disso. Mas vamos registrar, porque o pessoal endoidou, literalmente, né? Natália assistindo, Luiz Henrique, não necessariamente hoje. Luiz Henrique, na página da Arquidiocese tem já a nota do senhor arcebispo, que a gente lê um trecho aqui, e que ela está bem esclarecedora a respeito do posicionamento da igreja e nosso também, né? Sobre a campanha da fraternidade. Marise Roveiro, boa noite, pessoal. Elizabeth Pereira, assistindo, muito boa live dessa noite, com esse assunto bastante pertinente. Vicky, a campanha da fraternidade nos ajuda a fazer a igreja em saída tão querida pelo Papa Francisco. Leonice, mandando abraços. Vanusa, mandando abraço. Ana Maria, abraço. Regiane, abraço. Bernadette, abraço. Perfeito. Maria Fania, que lindo hino da unidade, amor e paz de Jesus. Quer tanto essa unidade que sejamos um em todo. Eliane Silva Santana cumprimentando, Marilete cumprimentando, Vanusa do Pro, o vídeo foi muito bom, a Dona Léa de mãos dadas formando aliança, caminhando com Jesus, como em Emaús, uma caminhada com a unidade, com a paz e a fraternidade, lindo hino da campanha. Elizabeth Pereira, ótima transmissão. Jandina, ficou ótimo hino. Jane também dando um abraço, a Daisy também, a Djanira também. Tenhamos esperança na catequese, nos catequizandos familiares. A Vera Dalzotto, qual o papel da mulher? Quando teremos nosso espaço garantido nesse universo tão masculino, até mesmo nas comunidades? Pois é, Vera. Sobre pastoral carcerária e sobre a questão do papel da mulher, nós vamos ter que fazer outras pautas, mas com certeza o Partilhando vai abordar esses assuntos. Janira Soares, me refiro ao ouvir. Martinho Lenz, caminhamos da escuta das pessoas nessa pandemia é fundamental, exercício de solidariedade. Padre Tarcísio Souza, hoje consegui acompanhar. Claire Casarim, abraço a todos. Lupe, tu estava já me mandando mensagem dizendo que a gente encaminharia a questão a respeito da questão prática, né? Por favor, encaminha. Eu ia pedir para a Sandra apresentar também para nós e comentar um pouco sobre o material que o Regional preparou e que já está nas nossas dioceses para os grupos bíblicos, preparação via sacra. O que é esse material e como é que ele está configurado nesse ano? Tem algum diferencial, Sandra? Sim, Lupe. Inclusive, hoje foi como é que eu vou dizer assim? Hoje, a última diocese que estava pendente recebeu o material, os subsídios de Páscoa. E esse ano nós temos um kit bem especial, que é o roteiro, o Caminho Pascal em 7 passos. E dentro desse roteiro, então, todo inspirado, né, de como celebrar esse período pascal, esse momento de quaresma, né, e também a via sacra da cruz da ressurreição, são propostas muito importantes. E temos o nosso símbolo da porta, que também, como uma simbologia que adotamos como regional para colocar nas nossas portas e entrar nessa sintonia de caminhada de Igreja do Rio Grande do Sul. O que nós... a proposta nossa dos subsídios, ela é muito linda, porque ela vem vinculada com a temática da campanha da fraternidade. Os temas se conversam, e ele é elaborado com muito carinho, com muita dedicação. Temos uma equipe formidável que pensa com carinho. Inclusive, a gente registra também o agradecimento a eles que se dedicam com muito amor, né, porque isso também demanda um tempo, investimento, né, de elaboração, enfim. É uma equipe realmente muito prestativa. O Dom Leomar, nosso grande colaborador também, Irmã Maria Aparecida, o Dom Dili, o padre Aderechim, também, que faz parte. Clair, obrigada, padre Clair. Eu acompanho também, o Frei Turra, enfim, é uma equipe muito prestativa. Então, a gente já registra o agradecimento a eles, e esse ano, então, foi pensada nessa temática
considerando o momento situacional que estamos vivendo, né? Toda essa problemática também da pandemia, mas tendo essa chama acesa que é a esperança, e a partir, então, dessa proposta, rezar essa esperança, né? Nessa quaresma, mas acreditando, né, nesse Cristo que é luz, e também esse Cristo que diz assim, em Cristo a vida vence, Ele é a nossa paz. E daí, inspirados no tema da campanha, né? Cristo é nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Então, os nossos subsídios são uma das fontes, é a fonte que nos mantém como regional. Então, através dos subsídios, nós conseguimos articular a muitas atividades dentro do regional e manter, então, toda também a estrutura, enfim, funcionários. E, então, é a fonte, e como a questão mais financeira, e também, eu digo que há dois pilares, né, a questão do sustento e a questão da evangelização, que é essa também grande preocupação nossa como regional, de alimentar, né, a nossa espiritualidade, a nossa formação, e esse evangelho vivo, que a igreja também acredita, mas se não propõe, também não é dinâmico, né? Então, é uma dos nossos pilares, pensar na evangelização. Então, que bom que nós temos em mãos, com certeza vocês que nos acompanham já estão conhecendo, estão acessando. Se não tem, procurem sua paróquia, sua diocese, lá tem. E vamos juntos, eu acredito que é um dos símbolos que também nos agrega e nos congrega, né? Como cristãos, como caminheiros, e nessa sintonia, então, vamos celebrar, viver esse momento que nos sugere, nutridos na fé, né? E também nessa caminhada da esperança. Então, é um material muito rico, acho que vai ser muito bem-vindo para cada um de vocês. Que bom, que bom. Lupe, nós vamos indo para o final, né? Já estamos com 59 minutos. Nós temos uma dinâmica assim, a gente pede para cada um de vocês dar uma mensagem final, né? Depois eu vou dar uma mensagem, o Lupe também, e nós vamos pedir para o Padre Edinho nos dar uma bênção. A gente sempre pede, quando tem um padre, tem um bispo, né, que dê a bênção final, tá? Para a gente encerrar o programa. Então, vou pedir para a Sandra iniciar com a mensagem, por favor, Sandra. Primeiro, muito obrigado, Sandra, né, pelo carinho e pela disponibilidade para estar conosco hoje, né, a convite do Lupe, né? Muito obrigado pela tua presença, né? E, por favor, tua mensagem. Obrigada, professor Manuel, obrigada, Lupe, Padre Edinho, obrigada pelo carinho de todos vocês, das mensagens carinhosas que chegaram, realmente tem uma sintonia bonita, somos irmanados também na palavra, e essa palavra que nos abraça, né? Então, realmente que esse mesmo Deus que nos chama, que nos ama e que nos motiva a caminhar, ele nos fortaleça nessa nossa caminhada, né? Cada dia, né, na esperança de dias melhores. E uma coisa que eu gostaria de reforçar muito aqui, o próprio tema nosso nos propõe, que é a questão do diálogo. Então, que sejamos protagonistas da boa palavra, que promovamos esse diálogo que nos agrega, que nos aproxima, né? E que o Mestre Amém. Jesus nos acompanhe. Obrigada. Amém. Amém. Na verdade, assim, vocês estão vendo, né, que eles, tanto a Sandra quanto o Padre Edinho, estão acompanhando as mensagens de vocês, então, todas as mensagens que vocês nos passaram, né, eles estão acompanhando, estão vendo, estão sabendo aquilo que vocês estão dizendo, né. Eu estou retransmitindo para que os outros acompanhem, né, mas grande parte delas os nossos convidados, né, e como está dizendo aqui o pessoal, né, os nossos professores, né, porque eles dizem que a cada partilhando a gente tem professores diferentes, né. Isso é uma riqueza, né? Uma riqueza a gente ter tanto professor e tanta gente, né, que compartilha conosco da sua experiência. Padre Edinho, a sua mensagem, por favor. Então, antes da mensagem, só reforçar também que a campanha da fraternidade, depois de um tempo, ela também criou um fundo de solidariedade, né? Então, do Domingo de Ramos, motivar que as pessoas colaborem com esse fundo de solidariedade. São milhares de projetos sociais apoiados e também de articulação das pastorais sociais. Lembrando que ele é dividido em 3 partes. A primeira parte fica na diocese, a maior parte para que haja o Fundo Diocesano de Solidariedade para a ação social da igreja. A segunda parte vai para o regional,
que é a 10ª parte do que fica na diocese, para ajudar na articulação dos projetos sociais das pastorais sociais. Então, é muito importante, porque com esse recurso a gente articula a ação social transformadora da evangelização. E a 3ª parte, que é 40%, vai para o Fundo Nacional e que todas as instituições e a igreja podem acessar, transformando em projeto. Então, é uma forma concreta de transformar a fé em solidariedade, em gestos de bem-querer. Destaco também, assim, com muito carinho, que é muito simples a campanha da fraternidade. É sentar a comunidade e dizer o que nós podemos fazer para tornar nosso ambiente um ambiente de diálogo. Quem nós precisamos dialogar? Então, como palavras finais, eu diria isso, que nós transformemos o nosso jeito de dialogar, um jeito concreto de viver a fé que brota no nosso coração. Então, da minha parte, muito, muito obrigado pela oportunidade de estar. Estamos em sintonia para continuarmos sempre conversando juntos. Que bom. Muito obrigado, Padre Edinho, né? Obrigado mesmo, assim, pelo carinho, por o senhor ter se disponibilizado a estar conosco, né? Pelo jeito, né, o pessoal, não só o pessoal que o senhor convidou para estar conosco, mas também os demais lhe conheciam já, né? Eu creio que eu creio não, né? Com certeza a gente vai fazer alguma coisa a respeito da pastoral carcerária no futuro, né? E com certeza vamos chamá-lo para participar conosco, né? Com certeza. Obrigado. Mas eu faço minhas palavras do Padre Edinho, porque na verdade é realmente isso, né? Eu acho que o mais forte dessa campanha da fraternidade é exatamente essa, a proposta do diálogo, né? Essa coisa da gente começar a inventar fake news, já que o termo é que está em moda agora, né? Para solapar, né? Digamos assim, a igreja já está com tantas dificuldades, né? Não precisa de mais essa, assim, de que dentro da própria igreja as pessoas acabem boicotando as coisas que a igreja está fazendo. A campanha da fraternidade já está consolidada, né? A campanha da fraternidade vai acontecer. Vamos lutar e vamos trabalhar para que ela tenha bons frutos efetivamente, né? Efetiva e afetivamente. Amém. Meu chefe. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado, Padre Edinho. Foi uma grande alegria para nós recebê-los. Sem dúvida nenhuma, partilharam tanto amor e tanto carinho a respeito da campanha da fraternidade que nos impulsionaram e que nos chamaram assim para também amar e abraçar a campanha da fraternidade desse ano novamente. A gente sempre costuma lembrar, né, e semana passada, quando falamos sobre ecumenismo, que aquilo que nos une é muito maior do que as nossas diferenças, né? Aquilo que nos une é Jesus Cristo, ele é maior do que qualquer diferença que possa haver entre uma denominação ou outra. Então, vamos nos abraçar pela cruz, né? E aproveitando, já convidamos para a semana que vem, a todos que possam estar conosco, nós teremos na semana que vem a presença do Padre César Augusto, conhecido como Padre Jô, e ele vai estar comentando, partilhando conosco sobre a vivência da Quaresma, e o Padre Jô, ele tem especialização, né, mestrado na área da patrística, então ele vai retomar e partilhar um pouco também conosco como que a igreja dos primeiros séculos viviam o tempo da Quaresma. É, sem dúvida nenhuma, uma grande riqueza para que a gente possa viver mais, viver melhor a Quaresma que nós vamos estar iniciando. Chama atenção, querido irmão, querida irmã que está nos acompanhando. Semana que vem, como quarta-feira de cinzas, e aí então, dependendo da paróquia, tem horário de missa, coisa assim, para a gente não se atropelar, nós achamos por bem, então vamos ter a nossa live na quinta-feira. Então, excepcionalmente, na semana que vem, a nossa live, nosso partilhando vai ser quinta-feira, para que a gente possa estar bem tranquilo e poder participar sem atropelos, sem precisar correr depois da missa das cinzas para acompanhar a nossa live. Então, acompanhe conosco na próxima quinta, nosso partilhando com esse tema, a vivência da Quaresma na Igreja dos Primeiros Séculos, com o Padre César Augusto. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Lupe, vamos para a bênção? Vamos para a bênção, então. Padre Edinho. Então. Padre Edinho, por favor. Muito bem. Então, eu desculpe que antes eu ri, mas a Vera me chamou de feijão preto ali, né? A Vera é da articulação das mulheres presas no Estado também, né?
e coordena a área da Justiça Restaurativa Nacional com a irmã Peta, coordenadora nacional. Então, é uma grande militância e uma mulher protagonista, como tantas, como a Cândida, como a Yara e tantas outras mulheres que fazem a vida da igreja, né? E que essa é toda a diferença, com certeza. São grandes sacerdotisas no sentido de viver profundamente o seu batismo também. Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus de amor e de bondade derrame as suas bênçãos sobre todos nós, para que sejamos, acima de tudo, discípulos do compromisso do amor que brota em Cristo. Sejamos iluminados pela força do Espírito Santo, que cria o Pentecostes para o diálogo, e não a Torre de Babel para a discórdia e divisão. E que, acima de tudo, o Deus, que é Pai de todos, que tem ternura de mãe, irradia a sua graça sobre todas as pessoas e todas as famílias, em especial da Arquidiocese de Pelotas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Lupe. Obrigado, Sandra. Obrigado, Padre Edinho. Obrigado a você que nos acompanhou desde a sua casa, né? Obrigado por ter nos recebido na sua casa, né? Essa live vai ter sequência, como eu disse, na próxima quinta-feira a respeito de Quaresma, e o Lupe apresentou, né, o banner com o Padre Jô, né, que todo mundo conhece aqui na Diocese, na Arquidiocese, né? Se Deus quiser. Deus abençoe, Deus o abençoe, Deus nos abençoe. Grande abraço, até a próxima quinta-feira.